Seja muito bem-vindo a mais um Cloud Security Insight. Eu sou o Marcos Vinícius, especialista em cibersegurança, atualmente Microsoft MVP em Cloud Security, e sou criador da Security Academy 360, um treinamento especializado em segurança da informação, com ênfase nas soluções Microsoft, feito para ajudar profissionais que buscam aprimorar suas habilidades e avançar em suas carreiras desde os iniciantes até especialistas. E vamos ao tema de hoje, Zero Trust. Imagine um mundo onde cada acesso aos seus dados na nuvem é verificado minuciosamente, garantindo que apenas as pessoas certas tenham permissão. Parece complicado? Na verdade, é mais simples do que você pensa. O modelo Zero Trust é a chave para uma segurança robusta na nuvem. Quer saber como implementá-lo de forma prática e eficaz? Então vamos lá. Vamos desvendar esses conceitos juntos e mostrar como proteger os seus dados sem complicações. Para começo, o que é exatamente o modelo do Zero Trust? Bom, é uma abordagem de segurança que parte do princípio de que nenhuma identidade, seja interna ou externa, é confiável por padrão. Aqui eu estou falando de identidade e entidade, tá? São duas coisas distintas. Então, eu posso interagir com recursos dentro da minha nuvem que vão proteger essas camadas, tá? E por que que eu devo considerar uma implementação do Zero Trust na minha empresa? Porque, pessoal, com a crescente sofisticação dos cyberataques e uma adoção massiva de nuvem pelas não só pelas pessoas, mas também pelas empresas, e aqui o nosso foco é basicamente as empresas, tá? Confiar apenas nas defesas tradicionais já não é suficiente, eu não posso mais me manter naquele modelo mais antigo de como que a segurança é feita, ok? Portanto, o modelo Zero Trust, ele oferece um controle muito mais rigoroso. Ele vai reduzir significativamente o risco de acessos não autorizados e potenciais violações de dados, tá? E como é que eu posso começar isso, Marcos? Como é que eu posso implementar o Zero Trust na minha infraestrutura hoje de nuvem? Bom, adotar o modelo de Zero Trust requer uma abordagem cuidadosamente informada, tá? Como, por exemplo, vou citar aqui algumas coisas para vocês, implementação do princípio do privilégio mínimo, tá? Para quem já ouviu falar sobre Zero Trust, nós temos alguns pilares, e um deles chama Least Privilege, que seria exatamente o privilégio mínimo das identidades. Ou seja, eu preciso garantir que os meus utilizadores e os meus dispositivos tenham apenas permissões necessárias para desempenhar as suas funções, e assim eu consigo reduzir a superfície de ataque. Outra prática ou outra dica que eu posso deixar para vocês é a autenticação multifator, o famoso MFA, né, o Multi-Factor Authentication, onde eu vou estar utilizando MFA para adicionar uma camada extra de segurança, tornando mais difícil que agentes maliciosos acedam aos nossos sistemas, ao meu ambiente, tá? Mesmo que as credenciais sejam comprometidas. Outra prática também muito interessante é a segmentação de rede. Aí aqui a gente volta num tema, a gente pode puxar aqui para uma conversa, lá aquela questão das Enterprise Land Zone, né, da ELZ. Isso é uma prática que a gente costuma fazer muito lá dentro, que é justamente segregar ou dividir a rede em segmentos menores, e assim eu consigo limitar o movimento lateral de potenciais invasores. O que que é o movimento lateral, Marcos? É um invasor que ataca uma máquina, um servidor, e agora ele começa a se movimentar para outras máquinas e outros servidores lado a lado. Então, por isso o movimento lateral. Então, eu consigo limitar isso, confinando, né, essas possíveis brechas e áreas restritas a algum problema que eu tiver. E outra dica interessante é a monitorização contínua, ou seja, eu vou implementar soluções que forneçam visibilidade em tempo real das atividades dentro da minha rede, permitindo uma detecção e uma resposta rápida a comportamentos anômalos. Então aqui eu posso estar falando de um CIEM, né, por exemplo, que vai estar monitorando tudo isso para mim. Ah, no entanto, pessoal, é crucial estar atento a alguns erros que podem comprometer, a eficácia ou o sucesso da implementação do Zero Trust dentro do teu ambiente. E normalmente é o que eu vejo acontecer, né, no dia a dia, que é uma confiança excessiva, por exemplo, em soluções legacies, né, soluções legadas, ou seja, dependendo de sistemas antigos que eu tiver, eles não vão poder suportar esses princípios Zero Trusts, para poder criar um sistema de antivulnerabilidade, vamos assim chamar, tá. Então, confiar nesses sistemas mais antigos ou mais legacies, isso é sim uma dificuldade dentro dessa implementação. Outra coisa é a falta de formação dos meus colaboradores, ou seja, normalmente as empresas, não costumam investir na formação devida
para os seus colaboradores, e aí assim você acaba negligenciando a educação deles e, abre ali uma brecha para uma segurança mais frágil dentro do seu ambiente. Outra coisa também é quando você tenta fazer uma implementação muito abrangente e rápida demais dentro do seu ambiente. Ou seja, tentar aplicar o Zero Trust em toda a organização de uma só vez, isso pode ser problemático, tá? Isso pode ser avassalador, vamos assim chamar, tá? É mais eficaz adotar uma abordagem faseada, então eu vou dividir isso, eu vou fazer por partes e, obviamente, eu vou atacar os meus ativos mais críticos, tá bom? Por quê, Marcos? Porque quando eu começo a identificar os ativos críticos que precisam de proteção, né, aquela parte mais delicada, vamos assim chamar, eu consigo focar ali naquela parte e depois eu vou avançando, né, vou criando waves, vou criando outras etapas dentro do meu ambiente. Então, a partir do momento que eu identifico os meus ativos críticos, depois eu posso, por exemplo, aplicar políticas de acesso de menor privilégio em cima deles. Como que eu faço isso, Marcos? Utilizo a autenticação multifator, por exemplo, né, segmenta a rede, limita os movimentos laterais dos possíveis invasores, monitora o que está acontecendo com esses ativos, né, porque aí vai ser essencial eu ter essa monitorização para poder identificar e responder às atividades suspeitas, tá? Implementar o modelo de Zero Trust, pessoal, na sua infraestrutura hoje de nuvem, não precisa ser uma tarefa, complicada, complexa e nem assustadora, tá? Compreendendo os princípios que você vai ter, e seguir uma abordagem mais estruturada, mais faseada, não deixa com que você tenha problemas, durante a sua implementação, tá. A segurança dos dados, a segurança dos dispositivos, a segurança das minhas identidades, ela tem que ser muito bem construída, ela tem que ser muito bem, planeada. Eu tenho que construir isso de uma maneira muito clara, muito objetiva, tá. Adotar o Zero Trust é justamente estar um passo à frente das ameaças que estão acontecendo no mercado hoje, tá bom? Olha, a Microsoft ela tem várias ferramentas que vão me ajudar nisso, como por exemplo o Defender, em que eu vou ter, uma proteção ali avançada contra ameaças, e eu consigo monitorizar e responder de forma ativamente, né, as atividades suspeitas em tempo real, tá bom? Então isso assegura que eu estou o tempo inteiro ali monitorando. O Entra ID, nem preciso falar, porque é o nosso gestor de identidades, é ele que vai estar olhando para toda a parte de autenticação e autorização, quem pode aceder aos recursos, quem não pode, por quê, durante quanto tempo, vamos monitorar isso, vamos gravar. O Microsoft Purview, que é outra ferramenta fantástica, mais focada ali, a capacidade dela é em cima do governo e da conformidade dos meus dados, identificar e monitorar, proteger as minhas informações sensíveis. O Intune vai estar fazendo basicamente a mesma coisa, com foco nos meus dispositivos, né, quais são os dispositivos que podem entrar na rede, qual não podem, por quê, qual que é por que como é que ele vai estar em compliance, que tipo de regras que eu tenho que manter ali para que essa máquina possa estar saudável, e se ela não estiver, o que que vai acontecer com ela. O Sentinel é a ferramenta que eu vou ter ali para monitorar todos os meus logs, todas as minhas os eventos que estiverem acontecendo dentro do meu ambiente, as informações que eu preciso levantar, e também eu posso ter ali uma resposta rápida aos incidentes que estão acontecendo. E, para fechar com chave de ouro, eu tenho o Copilot for Security, que ele vai usar justamente a parte de Generative AI, ou a parte de inteligência artificial generativa, e ele vai me auxiliar justamente nessa componente de detecção e resposta de ameaças, onde ele vai me fornecer recomendações proativas para fortalecer a postura de segurança da minha empresa, tá bem? Olha, por hoje é só. Eu vou deixar aqui um convite para você se inscrever no meu canal, me seguir nas redes sociais, então meu LinkedIn, meu Instagram, o Spotify, que é onde eu estou liberando esses áudios, com muita frequência, tá bom? Então, se você tá disposto a evoluir na sua carreira e descobrir conhecimento de forma exclusiva aqui comigo, me siga nas redes sociais para mais conteúdos como esse, tudo bem? Um forte abraço, pessoal, e vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.